Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto do pastor Farley Monteiro Filho, chamado O Especialista em Causas Impossíveis, que foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o Manancial é um devocional que tem uma meditação diária, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de nos inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual, tá bom? Então, como eu sempre gosto de deixar bem claro, como não fui eu quem escrevi o texto, foi o irmão Farley Monteiro Filho, o que eu vou fazer? Contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Bem, isso esclarecido, eu gostaria que nós orássemos juntos para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque cremos em Ti, que é um Deus onde todas as coisas são possíveis. Em Ti não há nada que não possa se realizar. Que nós possamos ter essa certeza. Ensina-nos, Senhor, através desse texto, para que a gente possa compreender e viver certos que podemos confiar em Ti. É o que eu te peço, não porque eu mereça, não porque nós mereçamos, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá, nossa porção bíblica está em 2 Reis 6, de 8 a 23. Vou pegar minha régua aqui, ó, para seguir. 2 Reis 6, de 8 a 23. E vai falar sobre Eliseu, que acabou frustrando, né, as intenções aí do exército dos sírios. E diz assim, ó: quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava os seus oficiais e diziam: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertiu o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre o meu plano? Ó, meu senhor o rei. Não, meu senhor o rei. Não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do Senhor de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele lhe orou: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Desculpem. Então Eliseu saiu e lhes disse: vocês tomaram o caminho errado. Essa não é a cidade certa. Sigam-me e eu os levarei até os homens que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida e manda-os de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Que legal, né, irmãos? Bem, então o nosso texto se chama O Especialista em Causas Impossíveis.
O versículo escolhido pelo irmão Farley é o 16, que diz: e o profeta respondeu: não tenham medo, aquele que está conosco são mais numerosos do que eles. E aí a pergunta que não quer calar é: para quem vai esse manancial de hoje? Certamente a mensagem do Senhor vai encontrar abrigo no coração que esteja bastante aflito e que realmente precise ouvir isso, né? Porque eu imagino que o Senhor está direcionando isso para alguém e talvez seja para você, né? Então presta atenção, releia a mensagem bíblica, veja o que ela tem para falar no seu coração e vamos seguir aqui a nossa mensagem, né? Então eu não sei se você já passou por alguma situação que parecia impossível, tipo a cura de uma doença super grave, a possibilidade de engravidar, ou um casamento que já praticamente estava perdido e foi restaurado, a conversão de alguém que você orou assim uma vida, um milênio, décadas pela salvação da pessoa e de repente o Senhor abençoa e ela se converte. Bom, independente daquilo que você pode ter considerado que seria impossível para os outros, eu quero lembrar você o seguinte, que nós servimos a um Deus que é especialista, justamente é isso que ele é especialista, em causas impossíveis. Nossa, a Bíblia tem um monte, ó. Se você for lendo aqui, ó, você vai ver muitos e muitos relatos de casos de mulheres que eram estéreis, de mortos que ressuscitaram, de batalhas que praticamente não tinha como vencer, mas o Senhor abençoou. Pessoas que estavam doentes e foram curadas, cegos que voltaram a ver. A própria Maria, né, mãe de Jesus, ainda virgem, ouviu a afirmação do anjo, que está lá em Lucas 1, versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Bem, nesse texto que a gente acabou de ler de Eliseu, né, que está servindo de base para esse nosso devocional, a gente vê como Deus age no impossível. E ele, nossa, era uma coisa que não teria como, e o Senhor agiu ali, né? Para proteger a vida de Eliseu, ele agiu daquela forma e demonstrou o seu poder, o seu grande poder. Ele não só tinha uma multidão lá para proteger Eliseu, como ele cegou os olhos do exército inimigo para que o profeta não fosse reconhecido. E assim, Deus não só demonstrou o seu poder, mas ele resolveu o problema de Eliseu de uma forma diplomática, sem que houvesse sangue, sem que as pessoas morressem. Então, Israel e Síria acabaram ficando em paz por causa de uma questão diplomática que foi conseguida através do poder de Deus. Então, irmão, irmã, eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia qual é a dificuldade que você está enfrentando, o que é que você precisa alcançar, o que você está passando. Eu não sei, mas Deus sabe. E eu vou te lembrar que qualquer que seja a sua angústia, aflição, problema, o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, lembra disso, que a gente serve a Deus e esse Deus é um Deus que não falha, ele é o Deus do impossível. E ele tem poder para fazer muito mais do que a gente sonha, pensa, imagina, muito mais. Conforme o seu poder que opera em nós, conforme está escrito lá em Efésios 3:20, que diz assim: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Então, às vezes as coisas não acontecem como nós queremos, mas Deus pode fazer. Deus fará segundo a sua própria vontade. Você tem que confiar, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que a gente pode pensar. Então, irmão, ora e acredita. Tenha plena certeza de que o Senhor pode realizar as suas coisas e descansa nele, porque Ele é um especialista em causas impossíveis. Nosso manancial termina assim, ó. Não se esqueça de que nós servimos a um Deus que é especialista em causas impossíveis. Amém? Bem, eu me despeço aqui, né? Dizendo que o abraço é um encontro de dois corações.
Por isso que eu deixo meu abraço diário de ursa. Lembrando, irmãos, que o abraço só não dá certo em reunião de espinho. Mas nós que sabemos quem é o nosso Deus, que Ele é especialista em causas impossíveis, nós podemos nos abraçar o tempo todo, ajudando e fazendo o melhor pelo nosso irmão, tá bom? Agora eu quero que vocês se lembrem do nosso tema para 2023, né? Que está em Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Agora eu me despeço, né, com a palavra de ordem que é confia em Jesus.